Graça e paz, irmãos. Amém. Neste momento, nós nos preparamos para a conclusão do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, nós vamos ler a partir os versículos 12 e 13. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Vamos poder sentar. Meus irmãos, até mesmo as pessoas que só casualmente leem 1 Coríntios 13 ficam impressionadas com o fato de que cada versículo contém verdade, beleza e poesia. E o versículo que nós vamos estar estudando agora não é uma exceção. Olha o que está escrito no versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Ora, se ainda existe alguma dúvida de que o versículo 10 tem a ver com Jesus, então esse versículo aqui esclarece tudo. Alguns comentaristas desse assunto acham que Paulo se refere a espelho aqui, porque Corinto era muito famosa pelos seus espelhos de metal. Um espelho corintiano era um presente preciosíssimo, embora, mesmo assim, ele reflita uma imagem distorcida. Como nós vemos aqui, essa palavra indistintamente ou obscuramente significa que a imagem no espelho é como um enigma. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o nosso conhecimento, a ciência, que na verdade é fragmentária, o nosso raciocínio é defeituoso. Eles produzem apenas uma imagem distorcida da realidade divina. Na vida de Cristo, no entanto, nós saberemos as coisas com um conhecimento que não temos agora. E através desse conhecimento que virá, receberemos a completa revelação do amor. Enquanto o nosso espírito estiver confinado pela condição humana, a nossa verdadeira compreensão da grandeza do amor de Deus será apenas uma percepção muito fraquinha, turbada pela nossa cegueira parcial. Quando, porém, o véu opaco da humanidade for rasgada e a cegueira for removida, poderemos amar no mesmo grau em que somos amados, e então a perfeição ficará no lugar da imperfeição. Não significa que nós estamos impedidos de conhecer e experimentar o amor, mas aquilo que conhecemos e experimentamos é apenas uma pequena parte do que nos espera quando contemplarmos o Senhor face a face. A verdade que devemos seguir agora é que, embora nesse estágio da nossa peregrinação na terra não o conhecemos completamente,
mas Ele nos conhece perfeitamente. Eu jamais conhecerei ou compreenderei o amor divino nessa vida terrestre. E por causa desta limitação, eu não serei capaz de amar completamente a Deus. A maior verdade do universo não é que eu amo a Deus, mas que Deus me ama e sempre me acompanha. Vocês lembram quando Lázaro adoeceu? Qual foi a mensagem que as irmãs de Lázaro mandaram para Jesus? Quando aquele mensageiro da casa de Lázaro foi a Jesus, o que foi que ele disse para Jesus? Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele não disse para Jesus, aquele que te ama, aquele a quem tu amas, porque o nosso amor por Deus, ele é imperfeito, é fragmentado, mas o amor de Deus por nós é verdadeiro, é concreto, é inteiro. Então, quando você for orar, diga sempre a Deus, eu sou aquela que o Senhor ama. Eu estou orando por fulano que o Senhor ama. Porque isso é verdade, o amor de Deus é assim, não é? Saber que somos completamente conhecidos e amados por Deus é o que existe de mais encorajador e tranquilizante que existe no universo. Deus, em Cristo, Ele conhece todo o mapa intrincado da minha formação genética. Ele está ciente de todas as características interrelacionadas que eu herdei dos meus avós, ou dos meus bisavós e de todos os meus antepassados. Ele sabe perfeitamente o porquê de eu ser uma pessoa única, especial, singular. Nunca houve uma pessoa igual a você. Nunca vai haver uma igual a você. É só você, meu irmão. Porque Deus lhe fez como filho único. É só isso. Nem os nossos pais sabem. Só Deus nos conhece na nossa intimidade. Ele entende exatamente o que acontece no nosso interior. E é só por isso que Ele pode nos tratar com integridade, conhecimento completo e compaixão. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, Ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Você imagina, os pais de Jeremias não sabiam, os avós, ninguém sabia, mas Deus sabia. Porque foi Deus que fez, não é? Assim, Deus conhece, Ele tem o conhecimento que o capacita a lidar com dignidade, com perdão e com amor. Ele sabe de tudo que formou a nossa personalidade, todo o estresse, toda a pressão, toda a dor. Mesmo assim, Ele não nos desculpa. Ele sempre nos torna responsáveis pelas nossas decisões, mas Ele olha para nós com conhecimento do mesmo modo que Ele olha para todos os homens. Presta atenção a uma coisa, olhe bem. Todos nós um dia vamos ter que enfrentar o trono branco da eternidade. Ali está o juiz que não pode ser enganado,
porque Ele conhece tudo, Ele viu tudo. Deus é testemunha ocular de todos os meus pensamentos, de todos os nossos desejos, de todas as nossas inclinações. Chega a hora do julgamento. Tem o acusador. Satã é uma palavra grega que significa acusador. Satanás é um espírito. Ele se move nas trevas. Ele conhece o seu pecado. Ele chega lá. Ele acusa você de tudo que você fez diante do juiz, e o juiz sabe. Lá eu não preciso mentir, eu sou pecadora. O juiz é testemunha ocular do meu pecado. Como é que eu faço? Eu não vou poder enganar. Eu não vou poder, porque o juiz viu. Como que vai haver o julgamento do meu pecado? Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele toma providência. Ele constitui um advogado com uma fiança que ele aceita. A fiança que esse advogado vai pagar, ela cobre todo o meu pecado e Deus aceita. Então chega a hora do julgamento. Eu chego lá, pecadora. O diabo cai em cima, que ele é o acusador. E Deus sabe que eu fiz aquilo tudo. Aí vem meu advogado de defesa. Jesus diz: está aqui, papai, eu já peguei tudo. Eu cometi esse pecado no lugar dela. Pronto. Deus instituiu um advogado com uma fiança que ele aceita. E aí eu entro para a glória do meu Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, constituiu um advogado para mim. Esse é o caso. Pensando nisso, podemos ver melhor o que significa o grito de Jesus lá na cruz. Lá em Lucas 23, no versículo 24. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É esta dimensão de amor, o amor de Deus. Na segunda parte de 1 Coríntios 13, 12, aqui, Paulo tenta explicar melhor, dizendo: agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Isso não significa que pelo fato de não conhecermos a Deus e seu Filho Jesus Cristo até a eternidade, nós vamos nos acomodar e desistir de desenvolver nosso conhecimento de amor por Ele. Não, porque embora seja uma luta para nós, vê-lo como Ele realmente é, se torna importante compreender claramente os métodos e meios que Deus usa para se revelar a nós até agora. Embora estejamos cercados de imperfeição, podemos vê-lo como em espelho, obscuramente. Podemos conhecer a Deus, claro, pela sua palavra, pela Bíblia. Não é tão bom como será quando pudermos contemplá-lo face a face. Mas enquanto esperamos, nos alimentamos dele, lendo o que ele nos deixou. Aqueles que desejam conhecer a Deus sem ir à Bíblia, terminam em confusão. Através da natureza, da previdência, conhecemos coisas sobre Deus, mas para conhecê-lo só através da Bíblia, da revelação contida na Escritura Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina tudo a respeito
daquilo que começou errado com a humanidade lá no princípio. E como somos novamente trazidos para Deus? Os 66 livros são 66 passos que nos levam ao Jardim do Éden, no livro de Gênesis. Desculpa, eles nos levam do Jardim do Éden à Nova Jerusalém, em Apocalipse. Do Jardim do Éden, em Gênesis, à Nova Jerusalém, em Apocalipse. 66 passos estão na Bíblia. Mas o mais precioso e maior de todas revelações, está na Escritura, é a revelação que nos é trazida sobre a natureza e o caráter de Deus, sobre os nomes de Deus. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele foi se revelando pouco a pouco a Israel através de seus nomes. Aqui, ele é Jeová Rafá. Daqui a pouco, ele se revela como Jeová Nissi. E depois, como Jeová Tsebaot. E depois, como Jeová Elohim. E depois, como Jeová Kadosh. E assim, ele vai revelando os seus atributos através dos nomes que ele vai abrindo para o pessoal de Israel para conhecê-lo. Eu já estava bem adiantada na minha vida de pregação da palavra. Um dia, eu estava lendo pela 100ª vez o livro do profeta Ezequiel. Quando eu cheguei no último capítulo, no último versículo, estava escrito assim: e a cidade desde aquele dia será chamada O Senhor está ali. Jeová Kadosh, Jeová Shammah. Aquilo saltou os meus olhos assim. Aquilo me deu uma revelação naquele momento, aquela palavra, de um Deus que estava sempre ali e às vezes eu esquecia. Aí eu fui desenvolver piedade. Eu amarrei esses 2 dedos da mão esquerda com fitilho. Todas as vezes que eu mexia a mão, eu lembrava, Deus está aqui. Porque eu sabia, eu dizia. Mas para mim, Deus só estava quando eu queria. Então, cada vez que eu mexia esses 2 dedos da mão esquerda, eu lembrava, Deus está aqui. Eu levei mais de 9 meses para criar, para desenvolver essa consciência da presença de Deus onde quer que eu esteja. A gente tem que fazer um esforço. Eu sou exagerado. Né? Eu sou exagerado. Quantas vezes nós queremos, a Bíblia é o único livro do universo, meus irmãos, que é totalmente inspirada, protegida e preservada para nos trazer a verdade sobre Deus e nos diz com exatidão quem é Deus e como Ele é e como é Jesus. Lao Tse, o grande filósofo chinês, uma vez disse assim: a palavra que pode ser proferida, pronunciada, não é palavra divina. A palavra é silêncio. Olha, Lao Tse, o que será que ele quer dizer com isso? Que a palavra de Deus é tão grandiosa que não pode caber nas nossas palavras. Mas a alternativa não é o silêncio. Lao Tse não conhecia Jesus. E assim, para ele, a palavra tinha que ser silêncio, mas ele não sabia que o silêncio da eternidade foi rompido pelo nascimento do amor feito carne por nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se fez carne. Deus criou um corpo para a sua palavra na terra. E quando nasceu Jesus, Jesus era Deus visível, Deus palpável, Deus possível. A palavra de Deus veio quando
Eu vou repetir. A Bíblia diz no início de Gênesis: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Era caos, meus irmãos. Sem forma, vazio, escuridão. Deus chega lá com a palavra, Deus diz: haja luz. O caos desapareceu. Começou o cosmos. Começa a criação. Pronto. Porque quando a palavra entra, a mudança, não é? Deus apareceu diante de nós em aparência humana. E a Bíblia captou esta revelação, trazendo para nós a excitante revelação de uma realidade que se chama Jesus. E assim nele, Deus é acessível, Deus é disponível, Deus é simplificado e possível de ser amado. Jesus diz para Filipe, em João 14, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O verbo de Deus, a palavra de Deus, já nasceu. Assim, o maior modo de Deus se revelar a nós é quando a palavra de Deus, o verbo, se faz carne e não apenas apareceu, mas habitou entre nós. Não é? A revelação de Deus não foi apenas um momentâneo rasgar nas nuvens, né? Rodeado de divindades, ou um momentâneo conhecimento de como é Deus, ou mesmo uma visão passageira, não. Ele habitou entre nós. Desde a manjedoura lá em Belém, até a cruz do Calvário, ele habitou. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 68, está escrito que ele visitou e redimiu o seu povo. O único modo de redimir é visitando. Ele não sentou numa nuvem e nos chamou com um par de línguas espirituais e nos levou para o céu sem que colocasse seus dedos na desordem da vida humana. Ele habitou entre nós, na nossa pobreza, nas nossas tentações, nos nossos problemas, nas nossas dores, nas nossas escolhas. Ele habitou entre nós para nos mostrar como viver com abundância. Não é? Olha, quantas vezes nós esquecemos que nós temos que nos entregar, nos derramar, nos misturar. Há um momento no Antigo Testamento, na vida do profeta Eliseu, em que o filho da sunamita morreu e ela foi ao monte para chamar o profeta. O profeta mandou Geazi na frente: leva o meu bastão e bota sobre o menino. A moça disse para ele: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. O profeta teve que ir com ela. No meio do caminho, Geazi chegou e disse: olha, está aqui, ó, o bastão está aqui, o menino não acordou, não. O profeta foi lá, subiu no quarto, ele se deitou sobre o menino, saiu de novo, andou pelo quarto, foi de novo, o menino espirrou 3 vezes e ressuscitou. O que significa? Bastão de profeta não leva a vida para ninguém. Tem que se fazer tem que descer, tem que ir. Deus não ficou lá dizendo: ei, cambada de pecador, eu amo vocês. Não, ele veio. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos ser parte da cura. Quando nós lemos João 1, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Suponhamos que esta palavra verdade estivesse escrita antes da graça. A palavra que está escrita é cheia de graça e de verdade. Que tal se a verdade precedesse a graça? Então a ênfase estaria sobre a verdade em Deus, não graça, que é uma característica do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. O grande indiano Mahatma Gandhi diz: Deus é verdade. Mas ele falhou em ver que Deus é muito mais. A maior coisa sobre Deus é o seu amor. Mais do que tudo. E ele trouxe esse amor com ele quando ele veio a nós, se fazendo carne para habitar, e a Bíblia nos revela essa verdade. Agora, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Esta é a última declaração do apóstolo Paulo, no capítulo 13, sobre o amor ágape, que é o amor de Deus em nós. Meus irmãos, muitos debates têm sido feitos e ainda estão sendo feitos em relação a esse versículo 13. Porque existem pessoas que interpretam Paulo dizendo que, na verdade, na vinda do Senhor Jesus, a fé vai desaparecer, a esperança vai desaparecer. Também e só amor vai permanecer. Em outras palavras, eles pensam que o apóstolo queria dizer que quando aquilo que é perfeito se manifestar, duas dessas coisas passarão. Fé será vista e a esperança se realiza. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que fé, esperança e amor, em contraste com os dons transitórios de 1 Coríntios 12, permanecem mesmo com a vinda do Senhor. Aqueles que querem investigar mais, notarão que o verbo grego é singular, embora o assunto esteja no plural, indicando a indissolúvel unidade das três virtudes: fé, esperança e amor. Todas três permanecerão, está escrito aqui, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, embora o maior seja o amor. Nós não sabemos muito sobre a vida que está por vir, mas parece que haverá lugar para fé e esperança na eternidade, se olharmos para esse versículo com atenção. E se isso é assim, nós chegamos à conclusão de que essas são as únicas qualidades que levaremos para a eternidade. Aqui, no versículo 3 no capítulo 3 de 1 Coríntios, nós lemos: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Isso nos mostra que no decorrer da eternidade haverá uma revisão do trabalho que efetuamos durante a nossa vida aqui na Terra,
e a única coisa que sobreviverá é o caráter. E o que forma o caráter? Fé, esperança e amor. Dependendo de como isso tudo está presente em nós, é isso que constituímos e carregamos para a eternidade. Há um momento que Jesus Cristo, ele usava parábolas para ensinar, né? E há um momento que ele conta uma parábola assim. Ele diz que havia um homem que era mendigo aqui na terra, pobre de maré desse. Esse mendigo, que se chamava Lázaro, ele estava lá sentado com o pai Abraão no céu. Isso é parábola. Mas lá no inferno tinha um homem rico. E ele diz, pai Abraão, manda Lázaro lá para avisar para a minha família. Quer dizer, para ver se eles mudam de vida para não vir para o inferno. Abraão disse, não dá não, rapaz, aqui tem um abismo. Quem está aqui não pode descer para ir lá. O pessoal, às vezes, não entende isso. O que está escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida, é o nome, é o seu nome. Não é o seu status. Abraão tem nome, o nome está escrito no livro da vida, estava no céu. Lázaro tem nome, o mendigo, estava no céu, o nome está escrito no livro da vida. Mas o rico, qual é o nome dele? Estava no inferno. Não tem nome para ser escrito no livro da vida. O que fica para a eternidade é o seu nome, não é o seu status. Se você era rico, se você tinha não sei quantos diplomas, se você comia filé mignon. Não. O seu status fica aqui. O que fica escrito para a eternidade é o nome. Dependendo de como isso tudo está presente em nós, é o que nós levamos para a eternidade. Se um homem ou uma mulher investem a sua curta vida aqui na terra em outras coisas, então seus dias foram gastos sem nenhum lucro, sem nenhuma vantagem. Tem uma história de um homem que morreu e foi para o céu. Quando lá chegou, o seu nome foi procurado e constava no livro da vida. Então o anjo o acompanhou pelas estradas celestiais. Isso é uma história, viu? E ele podia ver palácios, ele podia ver mansões. O homem perguntou assim para o anjo, onde estamos indo? O anjo respondeu, para a morada que foi preparada para você. O homem, olhando as magníficas mansões, se perguntava, qual seria a mansão dele? Finalmente chegaram a uma pequena choupana, um barraco rude, onde o anjo parou e disse, aqui é a sua habitação para a eternidade. O homem ficou chocado e disse, eu não aceito isso, porque minha casa não é como as outras lindas mansões. Em tom solene, o anjo respondeu, desculpe, nós fizemos o melhor que podíamos com o material que você enviou para cá. Está vendo? Qual é o material que você está enviando? De que forma você está aqui, preparando a sua eternidade? Isso é só uma história. Logicamente que isso não acontece. Imagina se no céu tem mansão e casebre. É só para a gente ver se nós estamos nos preocupando, porque nós vamos sair daqui, meu irmão. Não estou profetizando a morte de ninguém, mas que vai morrer, vai. Se não for arrebatado, vai. Ninguém gosta dessa história. Mas isso tem um suporte bíblico. Nos mostra que o único material que sobrevive, ele tem que ser refinado pelo fogo. E todos nós temos que saber
O ouro é refinado no fogo, prata e as pedras preciosas do nosso caráter. Fé, esperança e amor têm uma coisa em comum. Eles sobrevivem, eles ficam para sempre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Se você que está me ouvindo tem dificuldade em aceitar o fato da fé, da esperança e do amor fazerem parte da eternidade, hoje ouça uma outra história, que quem conta é o grande teólogo Philip Keller. Uma moça se apaixonou por um lindo rapaz e colocou toda a sua fé e esperança nele. Casaram e ela logo descobriu que seu príncipe encantado era um vilão. Todos os seus sonhos ruíram. Por quê? Ela tinha fé nele, tinha esperança nele e tinha amor por ele, mas ela colocou tudo isso em lugar que era mau caráter. Toda a sua fé, toda a sua esperança e todo o seu amor no mau caráter. Finalmente o homem morreu em um acidente de moto e ela jurou a si mesma que permaneceria viúva, nunca mais colocaria sua fé, esperança e amor em ninguém. Mas eis que um belo dia aparece um homem despretensioso, simples e transparentemente sincero. Então começou a fé a aparecer. E depois de um tempo, eles estavam casados. Ela foi tão feliz, porque o homem tinha um caráter impecável. E ele era extremamente carinhoso e protetor. O coração daquela mulher foi curado. Ela estava feliz. Mas por que agora? Só por causa da fé? Não. Era por causa da esperança? Não. Era por causa do caráter do homem. E é assim que acontece com Jesus. Quando você coloca a sua fé, a sua esperança e o seu amor no homem de branco, no homem que tem as marcas da cruz, não tem como errar. O seu caráter é impecável, sua integridade é inegável, e podemos confiar nele, que é digno de toda confiança. É por isso que a nossa fé e esperança confirmam o nosso amor. Essas qualidades, essas virtudes permanecem porque ele permanece, porque ele é eterno. Então, estaremos livres das nossas preocupações. Não daremos tanta atenção à nossa fé fraquinha, porque prenderemos o nosso olhar em Jesus, que é fiel. Nossa esperança, em vez de estar presa às coisas que podemos ver, estará centralizada naquele que nunca falha. Nosso amor, em vez de estar focalizando as coisas triviais, será derramado como oferta contínua de amor aos pés do Senhor Jesus. Se nossa fé, esperança e amor não estão enraizados e direcionados para Cristo, está tudo errado. Se trocamos a palavra fé para confiança, nós vamos talvez ter melhor compreensão daquilo que eu estou querendo dizer agora. Pergunte a si mesmo, meu irmão, aí onde você está. Será que na eternidade eu terei confiança em Cristo?
Eu espero que a resposta seja um sim. Se você muda o nome de esperança por expectativa e pergunta a si mesmo, na eternidade terei expectativa por Cristo? Sim. Só não precisa procurar outra palavra para amor. Porque não há outro nome mesmo para substituir ágape. Haverá no céu uma infinita confiança no eterno valor do sacrifício de Jesus por nós lá na cruz. Nós vemos lá em Apocalipse que o Cordeiro está no centro do trono e tinha sido morto, como ele tinha sido morto. Isso nos mostra como essa visão é importante lá do céu. Não apenas ocupa a nossa fé, esperança e amor na terra. Isso continua na eternidade. Como nós podemos aprofundar e enriquecer o nosso amor por Cristo aqui desse lado onde estamos? Podem existir muitos, mas para mim, pessoalmente, o melhor meio é focalizar o fato de quanto Ele me ama. Se você parar para pensar, para um pouco, meu irmão. Tira 10 minutos do seu dia para pensar o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. Eu estava falando com uma filha na fé que eu tenho. Ela está com... É a Ângela. Ela está com a tia dela que tem Alzheimer. Ela está com dificuldade lá, procurando cuidadoras e não dá certo, e vira e mexe, aquelas coisas. E eles estavam de manhã na mesa tomando café e eu fico até envergonhada. Eu vou dizer para vocês, é difícil trabalhar com pessoas que se dizem evangélicas. Lá no meu projeto social, eu estou precisando de alguém para trabalhar. Se alguém chegar e dizer, sou evangélica, eu não quero. Eu prefiro que vá lá, macumbeira, para se render para Jesus Cristo pelo meu exemplo, pelo meu amor, para ela ver Cristo em mim e ser convencida. Porque o evangélico chega lá, quer carteira assinada, depois não aparece para trabalhar. Por que você não veio? Ah, porque teve uma vigília na igreja, a senhora é missionária, a senhora sabe, a gente precisa ir. Mas você tem que trabalhar. Então, a gente tem dessas coisas. Essa cuidadora evangélica. Sentaram na mesa e, como foi? Você dormiu bem? A tia dela que tem Alzheimer. Eu durmo muito bem, graças a Deus. Eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo. Todo mundo dormiu. A evangélica, foi uma noite horrível. Não dormi que prestasse. Ela não foi paga para dormir, ela foi paga para acompanhar. Quer dizer, eu disse, você devia ter falado para ela, moça, durante toda a noite, seu coração bombeou sangue, seus pulmões trabalharam, fígado, rins filtraram, você respirou, você descansou, você teve um teto sobre a sua cabeça, você acordou viva hoje. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Quando eu chego num lugar, irmã, como foi a viagem? Foi ótima. A viagem é ótima quando a gente chega. O que aconteceu do outro da viagem? Passou. Eu cheguei. Quando eu entro no avião, eu digo, Senhor Jesus, eu lhe agradeço, porque eu sei que o Senhor vai me levar para casa. Eu não sei se é para a casa lá de cima ou a casa aqui de baixo, mas que Ele vai me levar, Ele vai. Então, nós precisamos olhar com gratidão, porque nada disso nós fizemos.
Você acha que esse Deus que criou todos esses oceanos, todos os mares, você já viu a variedade de árvores, de frutos, de cores, de sabores? Você já viu a vastidão de tudo, a imensa variedade de peixes? Você acha que esse Deus que criou isso tudo precisa de mim? Mas quando? Precisa não, né? Ele me dá um chamado para me dar o privilégio. Mas não precisa de mim não, nem de você, nem de nenhum de nós. Mas ele nos dá o privilégio. Nós devíamos e precisamos ser mais gratos. E chegar e fazer a oração da simplicidade como o profeta Jeremias. Você já prestou atenção às orações do profeta Jeremias? Eu gosto tanto de olhar as orações do profeta Jeremias. Elas são tão singelas, elas são tão verdadeiras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jeremias ora, no capítulo 14, ele diz no capítulo 14, ele diz, no versículo 22, olha que oração. Isso é Jeremias, o profeta. Acaso, isso ele está falando com Deus, acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuva? Não és tu somente o Senhor nosso Deus que fazes isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Olhe o profeta, glorificando a Deus que faz chover. Que oração simples. Você já orou a Deus assim, agradecendo, porque Deus lhe faz respirar, você não pagou um tostão. Deus abriu o balão de oxigênio para você quando você nasceu, não fechou até hoje. E você esquece de agradecer. Como nós somos ingratos de não lembrar. Tudo que Deus faz, às vezes, diz, ei, estou aqui. E nós não percebemos. Porque nós estamos interessados em outras coisas. Aqui mesmo no capítulo 14, o profeta, ele fala assim para Deus, ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Eu acho tão lindo, às vezes nós procuramos coisas tão difíceis para dizer para Deus. Tão difíceis. Eu tinha uma missionária que andava comigo, a Kay. Ela era inglesa, era uma judia inglesa. E ela tinha vontade de orar em português. E eu me lembro que um dia antes de nós sairmos para a favela, ela disse para mim, mamãe, como é que a gente diz tender em português? Eu disse, o que você quer dizer? Alguém que é tender. Eu disse, fofinho. Suave. Mas uma pessoa tender é fofinho. Ela guardou aquilo. Quando nós chegamos lá no morro, eu sempre boto cada criança para dizer uma frase de oração. Ela levantou a mão e disse, Senhor Jesus, o Senhor é tão fofinho. Aquela oração eu nunca vou esquecer. Porque saiu do coração dela. Só uma pessoa que ama e que quer pode dizer para ele que ele é fofinho. Não é? Nós precisamos buscar a visão, não é? Desse cordeiro que foi morto por amor a nós.
Não que isso vai preencher a nossa fé, esperança e amor na terra, porque isso vai se completar na eternidade. Agora, podem existir muitos modos, né, para enriquecer a nossa fé no amor de Deus. Mas o maior de todos é olhar para Ele dizendo: eu sei que o Senhor me ama. Se eu perguntar para vocês, qual é o discípulo amado de Jesus, todo mundo vai dizer que é João. Jesus nunca disse: eu amo João. Mateus não diz que João é o discípulo amado. Marcos não diz que João é o discípulo amado. Lucas não diz que João é o discípulo amado, só quem diz é João. Ele diz: eu sou discípulo amado. Eu, quando pesquisei, olhei e disse o quê? Eu também quero. Agora, quando eu vou orar, disse: Senhor, está aqui a sua pretinha, que o Senhor ama. Eu sei que o Senhor é louco por mim. Pronto. É verdade? É verdade. Com certeza. Eu posso me gabar disso. Eu tenho um filho, ele jamais morreria no meu lugar. Eu tive um pai que não morreria no meu lugar. Marido, nem um irmão mesmo. Agora vem o próprio Deus e morre a minha morte, para eu me ter com Ele por toda a eternidade. Esse amor eu não vou compreender, mas eu aceito. Eu tenho fé, não é? Quanto mais concentramos a nossa atenção no quanto Ele nos ama, uma lei espiritual entra em operação. O seu amor produz mesmo grau de amor em mim, em retorno. Qual é a lei? Está escrito em 1 de João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro, então eu agora posso responder com amor. O amor dele por nós desperta o nosso amor. Quanto mais nós concentramos o nosso coração no seu amor por nós, mais nós o amaremos. A economia celestial, o amor produz amor. Não podemos dar se antes não recebemos. Não podemos amar se antes não fomos amados. Deus, no seu grande amor por nós, Ele chegou às últimas consequências para provar o amor dele por nós, meus irmãos. O amor de Deus produz amor em mim. É isso que torna a vida cristã tão maravilhosa. A fonte do meu amor por Deus é o amor dele por mim e em mim. Eu não amo com o meu amor, e sim com o amor que ele me deu para amar. O amor ágape. Não importa, meus irmãos, quão espetacular, dotada, ou delicada, ou maravilhosa eu seja, sem o amor, tudo é cinza aos pés de Deus. Posso profetizar, predizer o futuro, posso falar eloquentemente nas línguas dos homens, nas línguas sobrenaturais, ter conhecimento suficiente para desmaranhar os mistérios profundos do universo. Se eu não tiver o amor, eu não sou nada, eu não presto para nada. A falta do amor é a maior falta que existe. Não importa o que eu tenha que fazer, quão ávida eu seja nos meus esforços em promover a harmonia, em promover boa vontade, tudo redundará em nada se eu não tiver o amor. É como multiplicar tudo por zero. Multiplica tudo por zero. Em matemática, o resultado vai ser zero. Paulo mostra 3 coisas que existem na vida
de quem não tem um amor. Eu sou nada, aproveito nada e só faço barulho. Como bronze, ele diz, como bronze que ressoa o símbolo que retine. O símbolo é morto, é metal. Faz barulho, faz, mas é morto. Isso é um quadro terrível da identidade perdida. Nenhuma filosofia de natureza humana pode apontar algo mais degradante em alguém do que dizer que ele não tem amor. Não é nada, serve para nada, não faz sentido, é apenas um autoaborrecimento. No entanto, aqueles nos quais o amor ágape habita, permanecem para sempre. Agora, pois, permanecem fé, esperança e amor. Um caráter permeado do amor é o mais precioso valor do universo. Sobrevive a todas as tempestades do tempo e continua cantando na eternidade. O Espírito é o amor. E esse Espírito vem para nós, está dentro de você. Você pode amar. Você está capacitado para amar. O seu chamado é amar. O seu destino é amar. O amor de Deus veio habitar dentro de você. Você, o seu chamado qual é? Amar. Amém. Agora, pois, permanecem fé, esperança e amor. Esses três. Porém, deles, o mais importante é o amor. Amém. Pastor.